Antes de comentar sobre essa caixinha, eu vou fazer a conexão de tudo que a gente falou antes com os posts de agora e por que nesse momento seria interessante abordar o tema ego. Porque a gente conversou a respeito do significado da espiritualidade, que está atrelada principalmente, em resumo, uma síntese, a não identificação com os prazeres e falsas sensações de segurança que regem as nossas ações aqui na Terra. Mas, Mateus, você falou que a espiritualidade é fazer o simples bem feito. Exatamente. Quando a gente tira essas cascas, essas camadas de segurança e prazer, a gente entende que a vida é simples e que a gente não precisa de ter além do suficiente para viver. Eu comentei com algumas pessoas esses dias que a gente tinha... Só um minuto. Então eu comentei com algumas pessoas que aqui em casa a gente tinha uma beterraba, uma cenoura e 3 chuchus pequenos. E, se eu não me engano, 150 gramas de frango ali desfiado. Ou seja, praticamente nada, né, para 2 pessoas. Só que a gente colocou isso numa panela e fizemos uma sopa, né, um ensopado com esses legumes. E rendeu 3 dias de almoço e janta para 2 pessoas. Comendo 2 vezes em cada refeição. Ou seja, o simples bem feito. Porque se eu tivesse um pacote de fandangos, de salgadinho, um pacote de biscoito recheado e aqueles achocolatados, né, todinho que seja, com certeza ia durar meia refeição e ia dar muita fome ainda. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tira a camada de segurança, das falsas sensações de segurança, que eu tenho que ter um armário lotado de coisas para prover comida, eu tenho que ter um banco recheado de dinheiro para prover experiências e bem-estar, que eu tenho que me posicionar perante a sociedade para ganhar likes, para ganhar acesso, para ter prazeres carnais em qualquer âmbito, não funciona. Eu vou sempre precisar de muita coisa para satisfazer esses desejos e falsas sensações de segurança. E aí a gente sai do simples, a gente sai da essência. E aí a gente volta para os ensinamentos de Deus, para os ensinamentos de Buda, Krishna, Ishvara, seja qual for sua vertente religiosa. Em todas essas correntes religiosas, filosóficas, em todas essas tradições, existem a semelhança, a similaridade das palavras. E eu vou trazer referência da Bíblia, porque muitas das pessoas que me seguem são católicos, evangélicos, cristãos. E Paulo, ele comenta, acho que eu postei o texto aqui, né, mas só revisitando. Ele comenta o seguinte: obrigado a todos aqueles que me ajudaram com bens, com alimento. Mas não se glorifiquem pela ajuda, se glorifiquem por me ajudar a levar a palavra do Senhor para mais pessoas. Porque eu, Paulo, estou satisfeito na fartura, ou seja, com os bolsos cheios ou com os bolsos vazios. Eu, Paulo, estou satisfeito com minha barriga cheia ou com minha barriga vazia. Então não é sobre ter uma segurança alimentar, por exemplo. É sobre... Ah, Mateus, mas naquele tempo era diferente. Mas daí vem Jesus e fala o quê? O que era no passado, agora e para sempre. Amém. Foi sempre a mesma coisa. A gente que complica. A espiritualidade é o simples, é o fácil. Se tornou complexo, esquece. É igual o exemplo da corrida. Como que os povos ancestrais faziam para correr, para caçar? Corriam descalço, cara. E aí hoje a gente tem um tênis de fibra de carbono, cheio de tecnologia, para fazer com que a nossa corrida seja mais eficiente, eficaz, confortável. E aí a gente começa a trazer as coisas para nos complementar. Então nós não nos fortalecemos, a gente usa as coisas para nos fortalecer. E aqui conecta a fala da bússola. Porque quando a gente usa as coisas para nos fortalecer e não
as coisas como ferramenta para acessarmos algo maior, em Deus, em Cristo, em Buda, em Ishvara, em Krishna, em Krishna. Cara, é muita corrente filosófica, religiosa, né? E todos eles falam a mesma coisa. Vocês já pensaram nisso? Pensa só, Buda, Jesus e o Krishna, né? O Hare Krishna, ó, sentado numa mesa aqui, ó. Sentado ali conversando. Tem 3 banquinhos, inclusive. 3 banquinhos. Jesus de um lado, Krishna do outro, o Buda ali também, olhando para a paisagem, para o caminho da fé. A galera andando ali, peregrinando. E eles comentando, né? Pô, peregrinar é vida, né? Aí o outro vira e fala: nós não somos desse mundo, né? E o outro vira e fala: estamos aqui para fazer o bem, né? Todos eles falando a mesma coisa. Vocês já viram isso? Que todas essas pessoas, esses arquétipos, esses simbolismos espirituais falam a mesma coisa. Nós não somos desse mundo. As coisas são simples. Estamos aqui para fazer um bem para as outras pessoas. Mas quando isso é deturpado e a gente usa da segurança e do prazer para nos prover, a gente acessa esse coleguinha aqui, olha, de forma não tão agradável. Que aí é a conexão com a bússola que eu estava falando. Aí a nossa bússola está desregulada, ela está quebrada. Porque o que nos norteava continua nos norteando, mas nos levando para direções opostas. E nesse caso, a direção oposta é a espiritualidade. Então, se eu sei que a bússola ela vai ter uma referência norte, e eu sei que o Sol nasce leste, e ele se põe no oeste. Se o oeste está para cá e o leste está para cá, eu sei que aqui é o norte. E eu sei que aqui é o sul. E eu sei então para onde eu vou. É simples. Mas se você não sabe para qual direção está seguindo, você não sabe para onde está indo. E quando a gente acessa o ego como uma sombra que nos impede de ver a luz da nossa verdadeira essência, realmente não vamos ver a luz da nossa consciência, a luz da simplicidade, a luz da espiritualidade. E aí uma reflexão que um grande amigo, Maurílio, falou comigo esses dias. Mateus, o que é a casa do Senhor? Eu comentei que nós somos anfitriões da casa do Senhor. E ele me veio com essa pergunta. O que é a casa do Senhor? Como a casa do Senhor está? Se a casa do Senhor está recheada de falsas sensações de segurança e de prazeres carnais, o ego está sendo usado como a sombra que nos impede de ver a luz da nossa consciência. Porque o ego não é isso, mas ele pode ser usado para isso. E aí a reflexão fica mais profunda. Porque o ego... Eu não concordo com essa frase. O ego não é uma sombra que nos impede de ver a luz da consciência. Usar o ego de forma inadequada, com a bússola descalibrada, faz com que ele se torne uma sombra. Mas o ego é aqui, é a nossa projeção de como eu me vejo através da luz que me ilumina e me projeta no mundo. O ego é esse filtro. E se eu vejo a vida com uma necessidade de segurança e de prazer carnal, eu vou colocar o ego como matéria. Eu vou colocar o ego como um instrumento de sombra que me impede de ver a verdade. Mas se minha bússola está calibrada e eu entendo que a vida é simples e que o verdadeiro Dharma, o caminho de moksha, o caminho da espiritualidade, o caminho que Jesus nos conduz diariamente, é para a simplicidade e a servidão. Eu uso o meu ego
para através da luz que me ilumina, eu possa me ver na projeção diante do mundo a simplicidade da vida, a simplicidade do servir. Então o ego me ajuda a me autoconhecer, a me autoanalisar, a me investigar e entender se o que eu estou fazendo é realmente do alto ou se é desse paraíso da terra. Se é o paraíso onde tudo há, e parece que não tem nada, né? Só um azul. E o seu ego tá assim, nossa, que céu azul lindo. E nem o céu é azul, porque esse azul é efeito de todos os gases da atmosfera que ao passar a luz do sol dá essa conotação, essa cor, né? Nem sei pra que eu falei isso, mas na verdade sei sim, né? É pra ilustrar essa ilusão que o ego nos faz entrar. Uma ilusão que para umas correntes filosóficas religiosas é chamada de samsara, que é um ciclo, uma espiral negativa, onde as pessoas vivem à mercê de segurança e prazer. Elas vivem na ilusão de achar que o céu é azul. Enfim, entre várias outras ilusões, né? O céu azul é somente um exemplo. Mateus, como calibrar... Eu gravei 3 vídeos aqui, não deu. Mateus, como calibrar a bússola. Mateus, como usar o ego de forma coerente, sendo filtro da luz da verdade divina. Aqui, ó. Fechei a minha agenda para ter o máximo de mim mesmo, aprendendo a se reconhecer, aprendendo a se reconhecer. É você dar tempo ao tempo. É você não falar que é cedo demais ou tarde demais. É você não falar que é muito nem pouco. É você olhar para essa luz que te ilumina e ouvir o que ela está querendo te dizer. E ela vai falar o suficiente. Ela vai te trazer a simplicidade. E ela vai te fazer sorrir. E quando você tira esse tempo para você, você pode ir para a padaria comprar um pão. Ou você pode fazer seu próprio pão. Você pode fazer sua própria pizza, seu próprio alimento. Você pode trocar energia como se a vida fosse um balcão. Num balcão, seja de uma loja, de um restaurante, você está trocando algo. Geralmente dinheiro por um alimento, dinheiro por uma roupa, dinheiro por alguma experiência. Mas e se nós, como nosso corpo, fôssemos um balcão? A gente estaria trocando a nossa energia para algo. E se a gente entende que a nossa energia na Terra é finita, porque esse corpo está a cada respiração, e respirar é vida, mas a cada respiração ele está oxidando. A cada respiração ele está envelhecendo. E a sua energia vital terrena está cada vez mais se diluindo na energia espiritual. Ao passo que a gente diminui a nossa energia aqui, a gente pode estar elevando a nossa energia espiritual. E aí a gente entende que tudo que nós fazemos gera nutrição. Uma nutrição boa ou uma nutrição ruim. Ou você está nutrido ou você está desnutrido. E aí no final, que é uma reflexão para o momento mais adiante, a gente vê que nem bússola é necessário. A gente vê que as ferramentas também não são necessárias. Porque Deus já colocou tudo na nossa sensibilidade dos nossos sentidos. E aí a gente começa a ouvir mais, olhar mais, observar mais, entender mais, compreender mais, sem precisar de complicar, sem precisar de usar o ego como um instrumento de sombra. A gente usa tudo à nossa volta à mercê do
alto do que realmente faz sentido.